Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus Brandão, sou professor de Direito Empresarial e de Direito Internacional. Nós temos um escritório aqui em Luiz Eduardo Magalhães, com representação em assessoria jurídica empresarial e em direito do agronegócio, focado em questões relacionadas ao direito empresarial e ao direito internacional nesse setor. Então, antes de mais nada, gostaria de dizer para vocês que é o primeiro vídeo que eu faço, então me desculpem se eventualmente eu tiver de alguma forma algum tipo de lapso em relação a problemas relacionados à transmissão do vídeo. De qualquer forma, eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto bem pertinente em relação à área da produção ou à área agrícola em si, na verdade agropecuária, né? Estabelecendo a questão dos dois setores, que não mais nós estamos falando mais de uma relação apenas de mercado primário, me desculpem, mas em todos os setores, seja ele o primário, secundário ou terciário, né? De qualquer forma, eu queria dizer aos senhores que em relação a uma decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal na tarde do dia 30/3, agora de março de 2017, a respeito do Fundo Rural. Então, o que está acontecendo, o que é Fundo Rural, quais são as consequências em relação a tudo isso, né? Primeira coisa, eu queria explicar para vocês, basicamente, o entendimento do que seria essa cobrança. A cobrança, ela iniciou aproximadamente no ano de 1971 a respeito de um fundo de contribuição, exatamente porque a nossa Previdência Social brasileira já tem um problema de alguns anos em relação à falta de fundo ou estruturação para o pagamento dos seus aposentados e das demais competências da Previdência Social, né? Em 1971 foi criado o Pró-Rural. O Pró-Rural, ele tinha como principal função a cobrança de um determinado imposto, uma taxa, a respeito da questão da produção ou do faturamento do produtor rural, certo? Esse Pró-Rural, ele se deu de 1971 até a Constituição Federal de 1988, que declarou inconstitucional a cobrança do tributo e, na verdade, com o fim da Constituição, né, passada e o início da Constituição de 88, ele foi extinto. E aí nós tivemos uma inovação no ordenamento, basicamente em 1992, quando foi criado o Fundo Rural. O Fundo Rural hoje é considerado um imposto sobre o faturamento do produtor, e ele basicamente está ligado à questão da Previdência Social e o normal andamento da Previdência Social, ainda garantindo a produtores rurais ou para, né, as pessoas que estejam engajadas como empresárias rurais. Existe uma certa diferenciação, isso a gente pode comentar em outros vídeos, a respeito de como seria a contribuição para a Previdência Social. Antes disso, os senhores devem imaginar que toda pessoa que trabalha, ela tem que fazer uma certa contribuição à Previdência Social. Geralmente a Previdência hoje estabelecida para qualquer outra pessoa, basicamente da indústria, do setor urbano em si, seria um pagamento estabelecido a título do salário, né, ou da folha do pagamento, uma alíquota de 23% sobre o valor do faturamento que você receberia. Então, você receberia, ou você que recebe hoje um salário mínimo, ou teria um valor de um salário mínimo a receber, basicamente 23% desse valor seria destinado à sua Previdência Social. Obviamente existem outras relações que são cobradas ainda em relação à questão da Previdência, mas a alíquota inicial seria de 23%. A grande diferença é que o Fundo Rural, ele estabeleceu em 1992 que não haveria uma cobrança em cima da folha de pagamento do empregado, e sim uma cobrança de 2,1% da alíquota relacionada ao faturamento bruto do empresário ou do produtor rural. E aí, essa é a grande diferença. Por exemplo, se hoje nós estivermos falando de um faturamento de R$100 de um determinado produto ou serviço prestado em uma relação empresarial rural, né? Basicamente, o que seria repassado ao produtor rural com a venda desse produto, que custaria aí R$100, seria apenas R$97,90. Esses R$2,10 seriam pagos pelo produtor rural. Só que quem é o responsável tributário para destinar esse dinheiro ao governo, e basicamente o INSS e a Previdência Social, seria o comprador, certo?
Então, a grande diferença seria o seguinte: hoje, no meio urbano, digamos assim, seria feito um pagamento sobre o imposto sobre a aposentadoria ou a contribuição de aposentadoria de 23%, pago geralmente pelo empregador, e na questão rural nós teríamos 2,1% pago geralmente pela pessoa que veio adquirir, seja ele o comércio, seja ele a indústria ou uma outra pessoa, 2,1% sobre o faturamento bruto da produção, certo? E o que aconteceu, gente? O que aconteceu, ou o maior problema que nós tivemos em relação à constituição dessa questão, foi que para o produtor, geralmente nós tínhamos uma situação mais favorável. Em que sentido? No sentido de que a contribuição de 23% é bem maior do que uma contribuição sobre o faturamento de 2,1%. E existem outros fatores também que devem ser analisados. Por exemplo, se você é um produtor rural e tem vários empregados, certamente que 2,1% do faturamento seria bem menor do que a contribuição paga, por exemplo, sobre 23% da folha de pagamento. Então, a diferença seria quando você tem uma grande propriedade e poucos empregados. Nesse caso, você teria pouco valor de pagamento de folha, né, e teria um faturamento muito alto. Esse faturamento geraria um tributo de 2,1%. Esse tributo seria um encargo muito alto para o pagamento do produtor. O que acontece hoje é o seguinte, gente: teve uma ação em 2011, ação essa estabelecida pela indústria, baseada no princípio da isonomia, que significa o seguinte: toda pessoa deve contribuir de acordo com a questão constitucional em pé de igualdade. Por que um empregador em âmbito urbano pagaria apenas 23% em relação à folha, ou todos os valores de 23% sobre a folha, e o produtor rural apenas 2,1% sobre o valor do seu faturamento? Isso para ele seria inconstitucional, o que gerou uma ação no STF com 4 grandes alternativas a partir da suspensão do pagamento do fundo rural. Para os produtores rurais, haveriam apenas a primeira alternativa, continuar pagando o fundo rural; a segunda alternativa, fazer o depósito judicial do fundo rural, que seria, se você entrou com um processo, ganhou lá o processo em relação a uma liminar que suspendesse o pagamento do fundo rural, o ideal é que você consignasse o valor dessa alíquota de 2,1% na justiça. Caso possivelmente você ganhasse, provavelmente o valor que fosse consignado seria repassado novamente a você. A terceira seria contribuir de acordo com o regime geral de previdência, que seria 23% sobre a folha, né? E a quarta, sobre a égide da liminar, não pagar o fundo rural. Como nós estamos em 2017, desde 2011 nós temos aí a regra, foi que a maioria dos produtores que conseguiram a liminar não fizeram o depósito judicial e não pagaram o fundo rural. Com isso, agora dia 30 de 3 de 2017, o STF declarou pela constitucionalidade do fundo rural, que garante que o governo pode vir a cobrar todo o valor retroativo não pago desde 2011. O que estabelece o seguinte: das 4 alternativas dadas geralmente pelo STF anteriormente, ou dentro da questão judicial, as respostas básicas seriam: para quem pagou o fundo rural normalmente, não há problema, vida que segue, continua pagando agora o fundo rural. A segunda alternativa seria para quem fez o depósito, então basta que o depósito judicial seja liberado ao governo, e aí a quitação dos débitos relacionados a 2011 e 2017 não teria nenhum problema, e vida que segue, continuando pagando o fundo rural acima aí, ou em relação aos novos faturamentos daqui para frente, obviamente. E a terceira opção seria quem fez o pagamento sobre os 23% a respeito da questão da folha, com o período de suspensão do fundo rural, basicamente, se pagou a mais do valor de contribuição estabelecido de 2011 a 2017, basicamente ele tem direito de mostrar os extratos ao governo e pedir a restituição do valor que ele pagou a mais, que ele deveria pagar caso houvesse a égide do fundo rural, houvesse a vigência do fundo rural nesse período. Se eventualmente ele pagou a menos, porque isso poderia acontecer, a depender obviamente do seu faturamento, do número de pessoas que trabalham para ele, o que vai acontecer é que ele poderia vir também a restituir o valor restante, o montante restante
que faltaria para que ele cobrasse ou para que ele quitasse as suas dívidas com a Previdência. E a última opção, que é hoje a que mais vai gerar problemas a partir de agora, é que as pessoas que, sobre a égide de liminares, não pagaram o Fundo Rural, atualmente eles devem pagar. E o pior, o pagamento deve ser estabelecido desde 2011 até 2017 sobre, obviamente, um valor principal, e como há um encargo, uma inadimplência durante muito tempo, nós temos aí que fazer a cobrança segundo as questões de direito com juros e correção monetária, certo? Qual é a maior questão atual, ou o que se espera daqui para frente? O que se espera é, o governo ele pode auxiliar de duas formas a questão a partir de agora. A primeira delas é o refinanciamento das dívidas relacionadas ao Fundo Rural de 2011 e 2017, lembrando que a decadência e prescrição tributária se estabelecem aí em 5 anos. Então, geralmente nós vamos poder fazer essa cobrança aí dos últimos 5 anos relacionados ao Fundo Rural. E a questão do refinanciamento ajudaria muito o produtor, já que se ele não pagou sobre a égide de uma liminar esses valores do Fundo Rural durante esse período inteiro, ele poderia vir a refinanciar o pagamento e junto com o governo, criar formas para pagar. E por que o governo faria isso? Principalmente porque nós estamos num período onde houve uma crise desde 2013 até agora, 2016, do setor agrícola, né? Então os produtores já passam por uma crise muito grande, já vêm sofrendo com a questão da crise e provavelmente se esse valor for cobrado de forma retroativa com juros e correção monetária de uma vez só, isso vai gerar graves consequências para a safra de 2018, o que também não seria muito interessante para o governo, já que nós estamos passando, o Brasil inteiro está passando por um período de recessão e nós sabemos que grande parte da sustentação econômica do nosso país advém da questão do agronegócio. A segunda alternativa que o governo também pode auxiliar na questão daqui para frente em relação à ação ou à constitucionalidade do Fundo Rural seria a possibilidade de uma escolha estabelecida para o produtor daqui para frente sobre o pagamento sobre a folha dos 23% ou o pagamento da alíquota de 2,1% do Fundo Rural daqui para frente. O grande problema é que isso vai gerar uma certa consequência também, basicamente a mesma gerada como fundamento da inconstitucionalidade do Fundo Rural. Por quê? Por que caberia então ao produtor ou empresário rural fazer a escolha sobre o pagamento ou sobre o faturamento ou sobre a folha de pagamento, se não haveria hipótese para o empregador urbano no regime de comércio, de indústria, apenas do estabelecimento aí do pagamento sobre a folha, né? Então, provavelmente nós teremos cenas do próximo capítulo. O escritório está disponível para assessoria ou qualquer tipo de questão em relação a essa questão, né? E eu fico muito feliz em relação a essa produção do primeiro vídeo. Eu tenho certeza que nós vamos continuar essa parceria durante muito tempo em relação a essas questões e eu vou tentar explicar para os senhores questões ligadas ao agronegócio. Muito obrigado. Mais uma vez, meu nome é Matheus Brandão. Os que eventualmente quiserem consultar alguma questão, está aí no site nossos contatos www.mateusbrandão.com.